Olá pessoal, eu sou o Rick Mazorana e está começando mais um episódio do Vim pela Bebida. E você que ainda não acompanha este meu podcast nas redes sociais, bora lá dar uma forcinha. No Instagram, Vim pela Bebida. No Facebook, Vim pela Bebida Podcast. No YouTube você ouve no meu canal, Rick Mazorana. Então siga, curta, se inscreva, comente. E para ajudar o Vim pela Bebida a crescer, eu peço encarecidamente que você que está ouvindo siga ou se inscreva no agregador de podcast que costuma ouvir, seja ele o Spotify, o Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, entre tantos outros. Bem, na semana passada eu falei sobre a novela Pantanal, que provavelmente quase certo, ela terá um remake na Globo. E aproveitando isso, eu fiz uma pesquisa lá nos stories do meu Instagram, o @rickmazorana, e perguntei aos meus seguidores qual a novela preferida deles. Vamos ver quais são os resultados? Bom, a maioria do pessoal citou novelas da Globo, a grande maioria foram novelas da Globo. O pessoal citou O Cravo e a Rosa, Verdades Secretas, Chica da Silva, Morde e Assopra e Chocolate com Pimenta, que foram escritas pelo grandioso Valcir Carrasco. Citaram também América, Caminho das Índias, Salve Jorge e O Clone, da grandiosa escritora Glória Pérez. Pantanal e Terra Nostra, escrita por Benedito Rui Barbosa, Da Cor do Pecado e Avenida Brasil, escritas por João Emanuel Carneiro, Totalmente Demais e Bom Sucesso, escritas por Rosane Svartman e Paulo Raum, Bang Bang, escrita por Mário Prata e posteriormente por Carlos Lombardi, Fina Estampa, escrita por Agnaldo Silva, Laços de Família, escrita por Manuel Carlos, Roque Santeiro, escrita por Dias Gomes e Agnaldo Silva, Vamp e o Beijo do Vampiro, escritas por Antônio Calmon, Tieta, escrita por Jorge Amado, Ana Raio e Zé Trovão, escritas por Marcos Caruso e Rita Buzar, Era uma Vez, escrita por Walter Negrão, Éramos Seis, de Silvio de Abreu e Rubens Evaldo Filho, adaptada recentemente por Ângela Chaves, A Viagem, escrita por Ivane Ribeiro, Vale Tudo, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Basseres, e Marimar, adaptada e escrita por Carlos Romero. Destas novelas, bom, vamos analisar do Valcir Carrasco. Eu assisti e adorei O Cravo e a Rosa, Verdades Secretas, uma novela que passou às 11 horas da noite, era uma novela das 11, maravilhosa também. Chica da Silva, que para mim é a melhor novela que eu já assisti na minha vida. Morde e Assopra eu devo ter assistido, mas não me marcou tanto. E Chocolate com Pimenta, que eu também gostei muito. Das novelas da Glória Pérez que o pessoal citou, eu assisti América, assisti O Clone, assisti acho que um pouquinho de Salve Jorge e um pouquinho de Caminho das Índias. Do Benedito Rui Barbosa, o pessoal citou Pantanal, como eu falei para vocês, e Terra Nostra. E eu assisti ambas e foram ótimas. Da Cor do Pecado e Avenida Brasil, eu assisti tanto Da Cor do Pecado como Avenida Brasil, só que Avenida Brasil eu não perdi um capítulo. Assim como Chica da Silva e Verdades Secretas, eu não perdia um capítulo. Totalmente Demais, que está passando novamente, eu não assisti, e Bom Sucesso também não. Bang Bang, eu me lembro dessa novela, era uma novela das 7, se eu não me engano, e uma das atrizes principais era a Fernanda Lima. E na época eu lembro que não foi muito bem de audiência essa novela. Fina Estampa, está passando agora novamente, não. Eu acho que eu assisti um pouco naquela vez, agora não estou acompanhando. Laços de Família eu assisti, Roque Santeiro, infelizmente eu não assisti, eu sei que passou no Viva há um tempo atrás. Quem sabe se passar de novo eu acompanho, porque o pessoal fala muito bem nessa novela. Vamp, eu me lembro muito da minha infância, eu assisti Vamp e eu adorava. Eu tinha um pouco de medo também dessa novela, porque tinha os vampiros, né?
E o Beijo do Vampiro eu não assisti, mas eu lembro. Tieta, eu assisti tanto a primeira como essa reescrita pelo Valcir Carrasco. Assisti as duas versões. Ana Raiz é Trovão, eu lembro que eu era muito pequeno, mas eu lembro, assim, tem uns lances que eu lembro dessa novela. Era uma vez, eu acho que eu não acompanhei, Éramos Seis, eu assisti. E, se não me engano, passou no SBT, Éramos Seis. Acho que foi e passou agora recentemente também na Globo, mas eu assisti, acho que foi no SBT. A Viagem, eu lembro de ter assistido. Foi uma novela de bastante sucesso. Vale Tudo eu não assisti. E Marimar, que é a única novela estrangeira que o pessoal citou nos stories. E é uma novela mexicana. Assisti também. Assisti Maria do Bairro, Marimar e Maria Mercedes. Assisti todas essas da Thalia. E entre essas que eles citaram, eu fiz até uma colocação, assim, um pódio das novelas. Em terceiro lugar, teve um empate entre Chocolate com Pimenta, O Beijo do Vampiro, A Viagem e Da Cor do Pecado. Em segundo lugar, ficou Vale Tudo. Em primeiro lugar, também teve empate entre O Clone e Avenida Brasil. E isso baseado no pessoal que citou para mim, que participou lá da minha enquete nos stories. Teve gente também que citou presença de Anitta e Hilda Furacão, mas elas não são novelas, elas são minisséries, então não tá valendo, né? Bom, parando agora de falar de novela, agora vamos para o porre de vinho, aquele momento que eu comento sobre algo que eu não curti durante a semana. E o meu porre de vinho desta semana vai para esse povo que cria animais silvestres sem permissão, ou seja, de forma ilegal. O assunto está em alta nos últimos dias devido a um caso da Naja, daquela cobra Naja, encontrada em Brasília, que picou um estudante de medicina veterinária. Suspeita de estar essa cobra, sendo criada de forma ilegal. Vale lembrar que quem mantém esses animais de forma irregular, de forma ilegal, pode fazer a entrega voluntária e sem penalizações ao IBAMA. Olha só que engraçado isso. Interessante. Se tu vai de forma espontânea entregar o animal silvestre para o IBAMA, tu não sofre nenhuma penalização. Pode ser entregue em todas as unidades do IBAMA espalhadas pelo país. E a população também pode e deve denunciar suspeitos de criação desses animais através da linha verde. Através da linha verde, no telefone 0800 61 80 80. Já no quadro 3 latão por 10, o que de bom eu indico para vocês? Bom, olha, eu vou dar uma de Anitta, que agradeceu a si mesma, e eu vou indicar as comidinhas que eu estou fazendo. Mas calma que eu não sou ainda nenhum chefe, mas em relação a um ano atrás, olha, eu estou preparando os pratos bem bonitinhos, bem saborosos e saudáveis, óbvio. Então, o 3 latão por 10 é para as minhas comidinhas. E nada de malícias, hein, pessoal? Olha, eu ainda não faço pratos muito elaborados, mas eu me dou bem, por exemplo, uma massa com fungo, eu me saio bem, fica bem gostosa. Nas sopas, apesar de que para fazer sopa, né, não é difícil. E por falar em sopa, outro dia eu quis dar uma incrementada além da sopa, fazer uns croutons. Queria colocar crouton na sopa e eu não tinha crouton em casa, então eu fui para a internet procurar como se fazia. E é super fácil, super prático, e eu fiz bem rapidinho e olha, ficou muito gostoso. Melhor do que esses comprados que são cheios de químicas e aditivos e tudo mais. Como é que eles falam? Como a Rita Lobo fala, alimentos ultraprocessados. É melhor a gente tentar, quando a gente tem tempo e condições, fazer os alimentos em casa. Eu fiz o crouton muito rápido, muito prático e ficou uma beleza. Outro dia também, agora já que eu estou falando do que eu estou fazendo, outro dia eu fiz tomate recheado
E olha, ficou bem saboroso o recheio, principalmente. E o tomate em si, eu poderia ter deixado ele assar um pouco mais. Mas o recheio ficou divino, que eu fiz com ricota, alguns temperinhos e o próprio tomate também eu usei no recheio. Em contrapartida, desses pratos bons que eu fiz, comíveis, digamos assim, outro dia eu fiz um bifum com legumes que não me agradou muito, mas eu não desisto, eu vou tentar fazer de novo e eu sei que vai ficar bom. E para vocês que estão aí se perguntando o que é bifum, bifum nada mais é do que uma massa feita com arroz. É uma massa bem branquinha, quando tu cozinha ela, ela fica, óbvio, ela continua branquinha, só que às vezes ela fica até meio transparentezinha, assim, parecendo um verme, uma coisa assim. Esse é o bifum. Bom, agora vamos para a frase da semana. Dessa vez eu escolhi uma da Marta Medeiros, que é uma escritora que eu sou fãzaço. E é uma frase muito boa que eu quero que vocês levem para a semana, sim. Levem para a vida, mas reflitam durante a semana. Vamos lá. Sempre desprezei as coisas mornas, as coisas que não provocam ódio nem paixão, as coisas definidas como mais ou menos. Um filme mais ou menos, um livro mais ou menos, tudo perda de tempo. Viver tem que ser perturbador. É preciso que nossos anjos e demônios sejam despertados e com eles sua raiva, seu orgulho, seu acaso, sua adoração ou seu desprezo. O que não faz você mover um músculo, o que não faz você estremecer, suar, desatinar, não merece fazer parte da sua biografia. Marta Medeiros. E com essa frase, o episódio 13 está chegando ao fim. Foi rapidinho, né? Mas antes de encerrar, eu quero lembrá-los, olha eu travando a língua, quero lembrá-los que tem episódio novo toda sexta-feira, aqui nos agregadores de podcast, e lá no YouTube o episódio entra na segunda-feira. Então, se vocês não têm agregador de podcast, pode estar ouvindo direto no YouTube. Não esqueçam também de seguir o Vim Pela Bebida nas redes sociais, como eu disse no início do episódio, no Instagram, no @Vim Pela Bebida, no Facebook Vim Pela Bebida Podcast, no YouTube você ouve no meu canal, que é o Rick Mazorana. Então se inscreve, curte, dá o joinha, compartilha, manda beijo, faz tudo que puder lá no YouTube. E eu já aproveito também para divulgar as minhas redes sociais pessoais. Vocês me encontram no Instagram e no Twitter através do @Rick Mazorana, ok? Lindezas, até semana que vem. Um beijo para quem é de beijo e um abraço para quem é de abraço.